Então, essas três leis, né, elas são chamadas de leis ponderais, tá? A questão é que o Dalton pensou o seguinte, bom, como que eu vou fazer para explicar essas três leis? Eu sei que eu, o Proust e o Lavoisier, a gente observou isso, mas a gente ainda não conseguiu explicar por que isso acontece. Então, como uma forma de explicar o que eles estavam observando, ele propôs a ideia de que sim, deveria existir o átomo, né? Então, uma partícula muito pequena. E aí nós temos os postulados desse modelo, né? Então, ele foi lá e descreveu, ó, como é que deve ser esse átomo, tá? Primeira coisa, tá? Então, ele disse o seguinte, que todo elemento, no caso aqui elemento químico, tá? Alguns já eram conhecidos nessa época. Todo elemento químico é composto por partículas extremamente pequenas, chamadas de átomos, né? Ele até utilizou o mesmo nome lá da filosofia, porque era um pensamento mais ou menos semelhante que ele tinha, tá? E aí, o que ele disse sobre eles, né? Primeiro, eles são esféricos, eles são maciços, tá? Eles são indivisíveis, então eu não posso dividir, tá? E eles são indestrutíveis. Então vejam que grande parte, né, da imaginação aqui do Dalton também se baseava lá na filosofia, né? Aqui, se for ver, a única diferença é que, por exemplo, lá no pensamento do Demócrito e do Leucipo, né, é que nem todos os átomos eram esféricos, né? Então, a diferença é que o Dalton, ele afirmava que não, todos os átomos são esféricos, todos são totalmente maciços, né? Indivisíveis e indestrutíveis. Todos os átomos de um único elemento, né, ou de um certo elemento, eles são idênticos entre si e diferentes dos átomos de outro elemento. Então, é basicamente assim, ó. Eu coloquei ali para vocês, tá? Se eu tenho um oxigênio, ele tem um tamanho, uma massa, né, diferente do carbono, que esse, por sua vez, tem um tamanho e uma massa diferente do nitrogênio, e diferente do hidrogênio, e diferente de qualquer outro. Então, o que ele quer dizer com isso? Que cada elemento químico, tá, ele seria formado por átomos exatamente iguais. Então, todo nitrogênio é igual em tamanho e massa, todo oxigênio é igual, todo hidrogênio é igual, todo cloro é igual. E se eu tivesse elementos em comparação entre si, né, eles seriam diferentes. Então, vamos supor, um X elemento seria desse tamanho, com essa massa. Se for outro elemento, teria um outro tamanho e uma outra massa, e assim sucessivamente, tá? Então, ele queria dizer elementos iguais têm átomos iguais. Elementos diferentes têm átomos diferentes, em questão de tamanho e massa. Até aqui eu coloquei de exemplo, tá? A primeira tabela, entre aspas, periódica. Não é bem periódica, né? A primeira tabela constando alguns elementos, tá? Inclusive, essa primeira tabela ela foi proposta por Dalton, porque Dalton ele observou o quê, né? Ele dizia que pela massa, né, que ele chamava ainda de peso naquela época, pelo peso do átomo, a gente seria capaz de diferenciar os átomos, né, de elementos químicos diferentes. Então, a partir da massa, eu poderia dizer se o elemento químico é X ou Y, né? De certa forma, ele estava certo. Então, ele propôs essa tabela de elementos, ó, onde ele disse lá, por exemplo, que o hidrogênio tinha uma massa de 1, que ele estipulou, né? O azoto é o nitrogênio, tá? Que o nitrogênio teria essa massa de 5, o oxigênio seria 7, enfim, né? Ele estipulou mais ou menos lá de acordo com os experimentos dele, tá? Então, esse é o segundo postulado da lei. O terceiro, tá? Os átomos de um elemento, eles não podem ser convertidos em átomos de outro elemento por meio de reações químicas, né? Ou seja, eu não tenho como pegar, né, esse átomo aqui e transformar nesse outro aqui, né? Então, isso já vem da questão lá dele ser indestrutível, por exemplo, né? Então, já segue a lei da conservação da massa, né, que era a lei de Lavoisier. Então,
toda essa formulação foi baseado também, né? A questão de ser indestrutível e de, no caso, essa questão da massa antes e depois da reação química, ela se manter, né? E realmente a gente sabe que ela se mantém quando é uma reação química. Se é o caso de uma reação nuclear, aí não, aí a massa atômica ela muda. Aí ele diz ali, átomos não podem ser criados ou destruídos em reações químicas. Isso é básico, clássico lá da lei da conservação da massa. Então eu coloquei aqui, por exemplo, né, exemplificando que um nitrogênio, ele nunca vai poder ser transformado num oxigênio ou em qualquer outro elemento, e tudo que eu tiver antes da minha reação, por exemplo, se eu tenho 1 grama de átomos aqui antes da reação, eu vou ter a mesma 1 grama depois. O que pode acontecer é esses átomos se combinarem de formas diferentes, tá? Quarto postulado. Os compostos, né, no caso compostos químicos, tá? São formados quando átomos de mais de um elemento se combinam, né? Isso é verdade, a gente ainda chama de composto químico quando eu tenho, né, 2 átomos diferentes se combinando, tá? E ele diz assim, que um determinado composto, ele sempre tem o mesmo número relativo de átomos e o mesmo tipo de átomo. É aquela questão lá que falava o Proust, né? Então, o Proust, ele dizia o quê? Bom, para o cara ser, por exemplo, aqui um metano, todo metano vai ter 1 carbono e 4 hidrogênios. Sempre vai ser assim, né? Então, esse composto metano, ele tem uma relação de 1 carbono a cada 4 hidrogênios. E aí eu sei que é o metano, tá? E no caso da lei das proporções múltiplas, né, que foi proposta por Dalton, se mantinha esse mesmo pensamento, tá? Então, aqui no caso, toda a água é formada por 1 oxigênio e 2 hidrogênios. E para ser uma amônia, por exemplo, eu sempre vou ter 1 nitrogênio a cada 3 hidrogênios, né? Então, essa é a regra, quarto postulado da lei. Ok, questão essa era a lei, tinha 4 postulados. Aí aqui eu coloquei, e o quê? Uma observação, que alguns pontos desses a gente observou posteriormente, né? Que não é a realidade, né? Ou seja, experimentos posteriores, eles refutaram alguns pontos dessa lei, tá? Que pontos foram esses? Primeiro ponto, que o átomo é uma esfera maciça e indivisível. Então, a gente já sabe, né? Por experimentos posteriores que a gente vai ver, a gente sabe que existem partículas subatômicas. Então, ele é sim, né, composto por partículas ainda menores do que ele, tá? Então, ele também não é maciço, né? Segundo, indestrutíveis. Por reações químicas, que é o que caracteriza a reação química, né? Realmente a gente não vai modificar, digamos, a gente não vai consumir todo o átomo. A gente pode mudar ali a quantidade de elétrons na eletrosfera. E para se ter um consumo, digamos, né, de matéria mesmo, aí só se eu tivesse uma reação nuclear. Né? Então, a gente já sabe que essa questão do indestrutível é relativo também. Que todos os átomos de um mesmo elemento são idênticos, né? Isso a gente também sabe que não é verdade. Até a gente falou isso nas primeiras aulas, né? Que existem isótopos de um determinado elemento, ou seja, né? Nem todos os hidrogênios são iguais, né? Eu sei que todo hidrogênio tem um próton. Às vezes ele tem um nêutron, às vezes ele tem 2 nêutrons, né? Então, a gente observou que existe em cada elemento, ele tem vários isótopos na natureza, né? Que se mantém o número de prótons, mas varia-se o número de nêutrons, né? Daquele átomo. Então, nem todo átomo de um elemento é igual. Em conclusão, tá? As leis ponderais, aquelas 3 leis, né, inclusive a de Dalton, realmente elas acontecem, né, em reações químicas até hoje. Inclusive se utiliza essas leis para a questão lá da definição da estequiometria de uma reação química, que a gente vai ver mais para o final da disciplina, né? Então, ok as leis ponderais, mas o resto da lei de Dalton, né, toda ali da hipótese dele a respeito do átomo, né, a gente observou que praticamente não é verdade, tá?
Então, é isso aí, está bem em desacordo com a realidade o modelo dele, tá? Então, continuamos na aula 4, né? Onde agora a gente vai para o modelo atômico de Thomson, onde, né, houve, então, o descobrimento do elétron, tá? Então, a gente vai ver o que o elétron influenciou nesse modelo agora, ok? Então, nos vemos na aula 4.